Foi, tá gravando. Então, na aula de quarta, que eu sei, pouca gente veio, tava tendo SIC e tal, acontece, sem problema nenhum. Mas tá gravado. Mas aí só para situar vocês, caso não tenham dado tempo de ver o vídeo, então na aula passada, a gente viu isso aqui. Vimos o que significa dizer que um certo K contido em R é compacto. A gente viu a definição de compacto. Aí a gente viu que ser compacto é uma coisa que você consegue manifestar de 4 formas diferentes. Elas são equivalentes entre si, mas cada uma é mais útil para um momento do que outro. A definição primeira foi assim: toda cobertura por abertos para cá tem subcobertura finita. A vantagem dessa caracterização aqui de compacidade é que ela é bem geral. Quando vocês forem para análise 2, estudar coisa na RN, essa aqui ainda serve. Depois, quando vocês forem para espaços métricos, essa aqui ainda serve. Quando vocês forem para análise funcional, essa aqui ainda serve. Quando vocês forem para sei lá que diabo, essa aqui ainda serve. Essa é das definições mais gerais de compacidade que a gente tem. Aí, só cobertura por abertos, né? Isso aqui só para entender. Imagina que esse aqui é o seu casinho, esses pontinhos aqui formam o conjunto K. Uma cobertura por abertos é você ter uma coleção de subconjuntos que são abertos na reta e está cobrindo todo mundo. E aí o que eu quero dizer com tem subcobertura finita é que não importa quantos abertos eu usei para cobrir esse cara, eu consigo extrair finitos deles para cobrir todo mundo. Tá? O exemplo que eu dei é se você pega, por exemplo, K igual a esse conjunto aqui, ó. Então a reta está aqui, aqui está o 0, aqui está o 1, meio, 1/4, 1/8 e assim vai. Esses pontinhos estão lá. Aí você pega uma família de abertos que cobre esses pontinhos. Pode pensar em intervalo aberto se quiser. Um desses abertos tem que ter o 0, porque eu estou falando que cobriu todo mundo. Então, o 0 está num desses abertinhos. Só que como isso aqui secretamente é uma sequência que converge, eu sei que existe um N natural a partir do qual todos os termos dessa sequência estão nesse aberto. Então, esse aberto que tem o 0 já cobriu uma caralhada de gente aqui. Faltou quantos? Finitos. Pega um aberto para cada, eu consegui finitos abertos que cobrem todo mundo. A ideia do compacto é mais ou menos essa. Mas aí a gente viu, essa foi a definição de compacto, aí a gente viu que se um cara satisfaz isso, então K é fechado e limitado. Fechado, complementar dele é aberto, ou alguma das outras versões equivalentes que a gente tem na lista. Limitado é limitado. Tem um número real maior que 0, tal que todo mundo, a norma de todo mundo aqui é menor que esse cara. A gente viu também que isso implica que todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação que pertence a K, tem ponto de acumulação em K. E aí a gente viu por fim que toda sequência em K
tem subsequência que converge em K. Que converge em K, por algum ponto de K. A prova está no texto, que já está no Classroom. Eu deixei uma cópia com a Natália, vocês podem pegar a xerox com ela depois. A demonstração eu fiz na aula passada, quase toda. Ah, mas eu não entendi a demonstração. Não tem problema, porque o que importa para a gente mesmo é a gente ver como que usa. Para que serve uma desgraça de uma porra de um subconjunto da reta ser compacto? Para que isso é útil? A gente vai ver hoje. Vai ver algumas coisas, porque daria para fazer um curso inteiro, dá para fazer um curso inteiro de matemática, só sobre compacidade. Eu acho que tem pelo menos 2 livros de topologia que é só sobre compactos, assim, só sobre aplicações de compacidade e coisas do tipo. Tá? Pra gente, a primeira, um dos mais importantes, então a gente vai ver hoje aplicações, é esse teorema aqui. Teorema Weierstrass. Reza a lenda que quando o Dedekind estava dando aula para engenharia, século XIX, ele foi tentar provar esse teorema para a turma dele de engenharia e percebeu que estava meio miguezado. Porque ele não entendia direito o que era um número real. E aí isso motivou ele a fazer a construção dos números reais. Mas vamos lá, então. Se f de AB em R é contínua, então f tem máximo e mínimo. É um teorema. O enunciado dele é muito óbvio. E essa é a porcaria desses teoremas fundamentais de análise, né? O enunciado dele é extremamente natural. Uma criança concordaria com ele, dado que você explicasse exatamente o que ele está falando. Função contínua, desenhar gráficos sem tirar lápis do papel. Saindo de A, domínio fechado em A, fechado em B. Então, o gráfico tem que começar em algum momento nessa linha, tem que terminar em algum momento nessa linha. Contínuo, eu não posso tirar o lápis do papel. Então, aqui deu não podia fazer assim, mas... teve máximo e teve mínimo. Deixa eu tentar fazer de outro jeito. Explodiu. Tinha que ser contínuo aqui, não pode. Então ela vai ter que voltar em algum momento. Ai, que desgraça. Talvez para baixo. Se ela explodir, ela deixou de ser contínua no ponto onde explodiu. Você desenhando, você realmente não tem como fazer uma função sem tirar o lápis do papel que não tenha máximo nem mínimo. Intuitivo mas como que a gente prova isso? Aqui a gente vai provar assim. Lema. Se f de AB em R é contínuo, então a imagem da função f é compacta. Em R. Bom, primeiro que esse maluquinho aqui, fechado. Concordam? Porque o complementar dele, se você faz a reta menos isso é menos o infinito até A, unido B até mais o infinito. Complementar é um aberto, portanto ele é fechado. E ele é limitado porque sim. Ele é limitado.
Então, como essas coisas todas são equivalentes, que a gente viu na última aula, eu posso afirmar que o intervalo é compacto. Estão comigo? Sim? Tá. Então, vamos lá. Vamos mostrar que a imagem é compacta. Então, prova. Seja V uma coleção de abertos de R que cobre a imagem. A imagem da função. Então, se eu fizer um desenho aqui, ó, aqui está a reta real, aqui está a reta real, aqui está o intervalinho fechado AB, e aí a minha função f está mandando pontinhos aqui, salpicando eles aqui tudo, certo? Então, suponho que isso aqui é a imagem da função. Tudo bem? Eu não estou fazendo um gráfico usual, porque aqui é melhor um diagrama para entender o que está acontecendo. Beleza. Essa coleção de abertos de R que está cobrindo a imagem é o quê? Eu estou cobrindo com abertinhos assim, ó. Eu estou desenhando como se fosse bolinha, só para ficar mais fácil de visualizar. Porque a reta só tem uma dimensão, não teria como fazer uma bolinha mesmo. Esse argumento funcionaria em Rn, então você já está meio que pegando coisas lá do futuro. Mas enfim, cobrimos a imagem com esses abertinhos. Até aqui tudo bem? Função f é contínua. Se isso aqui é um aberto, o que eu sei da pré-imagem? É aberto. Então, cada um desses carinhos, então, para cada V nessa família V, que eu peguei um Vzinho aqui, se eu fizer a pré-imagem, isso aqui é um aberto de AB. Tudo bem? Porque a função é contínua. Estão comigo? Ah, eu não lembro mais como que prova que se a função é contínua, a pré-imagem de aberto é aberto. Esquece, agora você só aceita. A gente tinha que saber provar isso antes. Agora você pode usar. Beleza, mas veja que esse f-1 de V ser aberto em AB significa que f-1 de V, no fundo, é o intervalo aberto, o intervalo fechado AB, interceptado com um bichinho da forma AV, onde AV contido em R é aberto. O que eu estou fazendo aqui? Vou puxar aqui. Lembra que eu tinha mencionado isso aqui para vocês um dia? Por exemplo, se você pega esse cara aqui dentro, suponha que você está nesse intervalo aqui. Aí você olha aqui dentro isso. Você pega, sei lá, B como sendo o intervalo fechado 0 aberto em 1. Esse cara não é aberto, ele não é aberto em R. Não é aberto em R. Mas ele é aberto nesse carinha aqui. Porque para ele ser aberto num subconjunto menor,
é porque eu estou dizendo que existe um aberto um pouco maior que quando eu intercepto com um conjunto menor dá ele. Tá? Então, eu quero esse cara aqui, ele é aberto nesse intervalo 0,3, porque eu posso ver essa coisa como sendo esse intervalo um pouquinho maior, aberto, interceptado com esse conjunto. Tudo bem? É porque eu estou fazendo isso porque eu não quero entrar muito em detalhes de uma coisa chamada topologia de subespaço. Para evitar isso, então, só vou falar de coberturas por abertos da reta, mas daria para falar de compacidade em termos do aberto do próprio conjunto. Mas a questão é que agora eu posso, como isso aqui é um aberto nesse intervalo, então ele é uma coisa desse tipo aqui, digamos, eu consigo estender ele um pouquinho para fora, de modo que ele seja um aberto na reta. Isso que eu estou falando. Então, esse AV é o cara que faz isso na reta. Só que aí, agora, com isso, essa coleção U igual a AV, conforme V pertence a essa família V, quando eu faço isso para todos esses carinhas, ó, o que eu fiz? A gente puxou esse bichinho para cá e aí chegou numa coisinha assim. Isso, em azulzinho, é a pré-imagem de um V. O AV é isso aqui um pouquinho maior, ó, escapando. Esse é o AV. Deu uma engordadinha. E agora ele é um aberto na reta. Fiz isso para um V. Se eu fizer para todos, faço para todos os Vs na minha coleção, eu estou pegando todos eles, eu consigo agora uma família de abertos em R. Certo? É isso que essa notação significa. É AV conforme Vzinho pertence ao Vzão. Então, conforme isso aqui vai andando, isso aqui vai mudando. Tá? Essa notação significa isso. Agora, isso aqui é cobertura aberta para o intervalo fechado a B. Porque se você pega um bichinho, um xizinho que pertence a B, então a imagem dele pertence aonde? Pertence à imagem da função. Só que a imagem da função ela está coberta por que coisas? Por essas desgracinhas vermelhas. Então, como o fx pertence à imagem, existe um V' pertencente à cobertura V, tal que o fx pertence ao V'. Só que aí, se a imagem de um ponto pertence a V, por definição, isso significa que o x pertence à pré-imagem dessa coisa. Então, o x pertence à pré-imagem desse V' que está contido no AV'. Então, para qualquer ponto no intervalo, eu consigo encontrar alguém desse tipo que contém esse ponto. Essencialmente, a gente fez o caminho contrário. Ó. Peguei um ponto aqui, um xizinho, olhei onde ele caiu na função. Ele caiu aqui. Aqui está o f de x. Esse fx está dentro de alguma dessas bolinhas vermelhas. Aí, dentro dessa aqui, por exemplo. Olha a pré-imagem dela. A pré-imagem dela deu um negócio aqui, que era um abertinho aqui dentro, e aí eu só observei que esse pontinho está dentro do aberto maior que eu usei para decidir que esse cara era um aberto, que é o avelinho. Avelinha e aqui, velinho. Tudo bem até aqui? Só indo e voltando. Certo. Agora a gente usa a informação de que o intervalo é compacto. Como AB é compacto, existem
V1, V2 até Vn nessa cobertura, tal que o intervalo está contido em AV1, AV2 até AVN. Aqui eu podia ter colocado, sei lá, uma quantidade não numerável de abertinhos cobrindo isso aqui. Puxei de volta, tem uma quantidade não numerável de abertinhos aqui, mas é compacto. Então, definição de compacto, não importa quantos abertos você usou para cobrir. Você consegue jogar fora a maioria e cobrir tudo que você já cobria com finitos. Então, não importa como isso aqui estava escrito, por isso que aqui eu não escrevi V igual a VI, V igual a VN, porque eu não posso nem supor que é numerável a princípio. Até posso, mas, enfim, nesse caso. Então, o AB está contido nesses caras. Só que disso aqui segue que a imagem vai estar contido justamente nesses caras. E aí, como que a gente faz isso? Faz o processo contrário. Como que eu sei que a imagem da função está contida nesses caras? Pego um y que pertence à imagem. Se o y pertence à imagem é porque ele é imagem de alguém. Então existe um x que pertence ao AB, tal que o f de x é igual a y. X pertence a AB, mas AB está contido aonde? Nessa união? Como AB está contido nessa união, existe algum izinho tal que o x pertence a um desses finitinhos, a um desses finitos abertinhos. Mas se o x está aqui dentro, então a f do x pertence ao VI. Porque, lembra, o x pertence ao AVI e, vamos lá, vou abrir isso aqui. AVI era um aberto que satisfazia isso aqui. AB, interseção pré-imagem do VI. É assim que eu peguei esse cara, ele satisfaz isso. O X não está nisso? Então o X está aqui. O X está nisso. Então, em particular, ele está nisso e nisso. Mas se o X está nessa pré-imagem, significa, por definição, que quando eu aplico a F dele, tem que cair aqui. Porque, lembrando, não custa lembrar, a pré-imagem de alguma desgraça é, por definição, o conjunto de todos os xizinhos que pertencem ao domínio, de onde você está, no caso é isso, tais que a imagem pertence a B. Para a imagem é isso. Ah, mas eu ainda quero insistir que isso tem a ver com função inversa. Sai daqui. Quando a função é invertível, vai ser, mas nem toda função é invertível. E ainda tem a pré-imagem, tá? Ah, professor, mas a notação ela confunde. Mas é mesmo. Confunde mal, mas no português também é assim. Você tem mal com U, mal com L, colher, escreve tudo igual. E vocês não reclamam. Por que vai reclamar desse aqui também? Mas então, mostramos que a imagem está contida numa quantidade finita de abertos dessa coleção. Essa coleção era qualquer. O que a gente fez? Mostrou que a imagem é compacta. Tá? E como que isso resolve o problema dos máximos e mínimos? Resolve assim. Demonstração do teorema.
Demonstração do teorema. Agora a gente sabe que a imagem, só recordando, né? Qual que era o teorema? F de AB em R contínua tem máximo e mínimo. O que a gente provou é que a imagem é compacta. Concordam até aqui? A imagem é compacta. Vimos que a imagem é compacta. A imagem da função é compacta. Só que a gente também viu que compacto é um monte de coisa, né? Em particular, é fechado e limitado. Então, como a imagem de F é limitada, existe supremo e existe ínfimo. A princípio é supremo e ínfimo. Existe supremo da imagem e existe ínfimo da imagem. Porque ela é limitada, então é limitada superiormente e inferiormente. Tudo bem? Lembram de um exercício mó nada a ver, que se um cara chama esse cara aqui de alfa, chama esse aqui de beta. Ele tem uma sequência de coisas aqui dentro que converge para ele, tem uma sequência de coisas aqui dentro que converge para ele. Tipo, porque a afirmação agora, o nosso sonho seria: sonho, alfa pertence à imagem e beta pertence à imagem. Porque lembra, quando um cara, se o supremo pertence ao conjunto, não é porque ele é máximo. Mas se um cara é máximo da imagem, é porque justamente existe um ponto que realizou aquele máximo. Da mesma forma, se o ínfimo pertence ao conjunto, então é porque ele é um mínimo. Então a gente só precisa mostrar que alfa e beta pertencem à imagem. Mas veja, dá para dizer que vai argumentar por absurdo, mas se não pertencesse, a gente já conseguiu uma sequência. Existiriam sequências xn e xn', tais que f de xn converge para alfa e f de xn' converge para beta. Vou fazer isso aqui em slow motion para vocês, porque o argumento é importante. Aqui está a reta real. Eu sei que a imagem está limitada, então suponho que a imagem está aqui dentro, nesse pedacinho. Aí o supremo deu isso aqui, ó. Lembra, isso aqui não é o domínio, isso aqui é a imagem da função. Então é porque aqui está o intervalo fechado AB e a função está jogando essas coisas aqui dentro. Então, suponha que o alfa não pertence à imagem, você consegue fazer aquele truque de ir pegando raiozinhos menores aqui, pegando caras menores que o supremo, você consegue encontrar alguém aqui dentro que é maior que esse cara e ainda está limitado pelo coisa. Mas se esse cara está aqui dentro é porque ele está na imagem. Então, se ele está aqui é porque ele veio de algum x0. Diminui o raio um pouquinho mais, você consegue um outro pontinho que ainda está na imagem e não chegou no alfa. Esse cara tem que ser a imagem de um x1. Quando você vai fazendo isso, f do x0, f do x1, eles estão chegando cada vez mais perto de quem? Do alfa. Então, você conseguiu uma sequência xn que converge para o alfa. Só que essa sequência está dentro da imagem e a imagem também é fechada.
exercício da parte anterior da matéria, se um cara é fechado e tem uma sequência dentro dele que converge para um ponto, esse ponto pertence a ele. Alfa pertence, então alfa é um máximo. Mesma coisa com esse aqui. Então está demonstrado o teorema de Weierstrass, usando compacidade. E assim, vantagem de usar essa demonstração em termos de coberturas por abertos, quando vocês forem para espaço métrico, para espaço topológico, vocês vão ver que a mesma definição de compacidade serve. Então, no fundo, sem vocês saberem, vocês viram a demonstração de que qualquer função contínua saindo de um compacto que não precisa ser da reta, uma coisa compacta, espaço de funções, o caralho que for, caindo na reta, vai ter máximo e mínimo. Então, é uma puta aplicação, um puta teorema isso aqui. E aí, consequência dele também é um outro teorema, que na minha opinião é ele que tinha que ser chamado de teorema fundamental do cálculo. Teorema do valor médio. Vocês lembram do teorema, uma das coisas do teorema fundamental do cálculo? Você tá com um diabinho assim, aí você quer calcular essa porra dessa integral, aí você, não vou fazer série não, vou descobrir uma antiderivada dessa função, vou descobrir uma efona, tal que isso aqui acontece, aí se eu descobrir isso, eu simplesmente calculo esse negócio assim. Secretamente, em algum sentido é o teorema do valor médio que está sendo usado aqui para fazer isso, a gente vai ver hoje. Porque a gente vai ver que se você tem duas funções, f e g, tais que... Como que é? Você tem fão... se fão de x... Se eu tenho uma função... que agora deu um branco. Se uma função... Toda função que tem como... Toda antiderivada de f é da forma essa antiderivada mais uma constante. É isso que eu queria dizer. Aquele negocinho de somar constante, quando você faz a antiderivada. Esqueci de somar constante. Porra, tirou um ponto. É o teorema do valor médio. Tipo, que é uma consequência do teorema de Weierstrass. Tá. Eu esqueço que eu anoto as coisas, né? Eu podia usar as coisas que eu anoto. Estudo é medo de ter Alzheimer, né? Eu fico forçando a cabeça, lembra? Mas aí eu acabo esquecendo de usar, então aqui de que serviu, né? No final ainda esqueci alguma coisa. Então o que a gente vai ver agora é esse teorema do valor médio, mas antes ele precisa do teorema de Rowley, que eu não sei se a pronúncia é essa. Cadê? Aqui. Teorema de Rowley. Tá, deixa eu fazer só um parênteses antes, desculpa. Vou colocar aqui o teorema do valor médio. A gente vai começar aqui. Mas antes eu preciso fazer uma coisa. É meio que contratual em aulas de análise, porque eu já não estou usando o Elon. Se eu não falar dos intervalos encaixantes com vocês, eu apanho. Tem que falar. Só colocar aqui uma observação. Barra lema. Se seja IN uma sequência decrescente de intervalos fechados e limitados.
Esse decrescente, eu quero dizer que se eu aumento o índice, conforme eu aumento o índice, eu diminuo o intervalo. Tá? Então, essencialmente, eu estou com uma situação assim. Estou com um intervalo aqui, aí eu estou com um outro intervalo aqui, aí aqui dentro eu tenho um outro intervalo, aí aqui dentro eu tenho um outro intervalo, todos fechados limitados. Ok? O Elon chama de encaixante, decrescente, tanto faz. Só com isso, então, afirmo que existe um X que pertence à interseção de todos. Tá? Eu não falei para vocês disso no começo do curso, porque eu acho, como eu falei, eu achava sacanagem falar de intervalo encaixante no começo, vocês vão ver por quê. A prova meio que vai caber nessa linha. Tem outras formas de provar que eu prefiro, mas eu ia ter que falar de coisas que eu não quero. Então, I0 é compacto. Porque o primeiro intervalo é fechado e limitado, portanto ele é compacto. Tudo bem? Escolha, né? Escolha xn pertencente a in para todo n. Escolhe um ponto em cada intervalo. Escolheu? Um ponto em cada intervalinho. Você agora tem uma sequência dentro do primeiro compacto. Essa sequência dentro do primeiro compacto tem uma subsequência que converge. Então, xn está contido no I0. Portanto, existe uma subsequência xnk tal que x pertence, tal que xnk, e xnk converge para um x que pertence a I0. Só que, veja só que engraçado. Se você jogar fora os três, sei lá, joga fora o primeiro xnk, o xn0. Os caras que sobram, eles todos pertencem ao fn1, porque eu estou pegando em intervalos encaixantes. Então, se o xn0 era o 5 e o xn1 era o x10 eu peguei no 10º intervalo. Todos os outros intervalos estão dentro dele. Então, quando eu jogo fora esse primeiro, o resto da subsequência está tudo dentro desse cara, que é fechado. Portanto, esse x pertence ao IN1 também. Só que se eu jogar fora o xN1, o que sobra ainda converge para o x e está dentro do IN2, que é fechado. Então, o limite dessa sequência pertence também ao IN2. Se eu for fazendo isso tudo, o x vai ter que pertencer a todo o INK. Só que como eles são encaixantes, essa sequência, os NKs, eles são crescentes, os caras que estão entre um intervalo e outro nessa brincadeira, o xzinho também pertence a todos. Porque dado qualquer intervalo, eu pego simplesmente um NK que veio depois, o xzinho vai ter que pertencer a ele, mas esse estava dentro desse. Portanto, esse pontinho pertence a todos. Tá? E aí, intervalos encaixantes, se você gostar muito, você consegue, em vez de usar os argumentos que a gente está usando, você consegue provar usando intervalos encaixantes, porque é mais geométrico, há quem prefira. Se quiserem, pronto, você já tem intervalos encaixantes, querem ver como prova essas coisas usando intervalo encaixante? Elon, tá lá. Pronto, falei de intervalo encaixante, agora eu não vou apanhar do Nestor. Não, mas é importante intervalo encaixante, só... Oi. A minha pergunta é que o senhor garantiu essa sequência superior convergente porque a gente pegou ela limitada, né? E aí, como a gente pode escolher de qualquer forma, aí a gente escolhe de forma ser e aí vai
vai convergir? É porque, assim, na demonstração de que compacto é a mesma coisa que fechado, naquelas 4 equivalências de compacto, a gente usa o Bolzano-Weierstrass. Então, aqui no fundo, se eu quisesse muito, logo que eu falei do teorema de Bolzano-Weierstrass, eu podia ter provado isso. Sem falar de topologia, sem falar de compacto, nem nada. Mas aqui, como agora a gente tem compacto, o que eu usei aqui é que num compacto, toda sequência tem subsequência que converge para um ponto dentro dele. Mas no fundo está usando isso que você falou também. Só que aí, se você usa isso, você nem precisa saber que o cara é compacto. Tá? Mas a gente usa o fato de que é fechado também. Para garantir que... Vai estar dentro do... Isso, né? Porque o que estava acontecendo, né? Aqui tá o I0. Eu vou fazer eles empilhados para ficar mais fácil de enxergar, mas eles estão todos na reta. Um pouquinho menor e 3. O que a gente fez? A gente pegou um ponto aqui, pegou um ponto aqui, pegou um ponto aqui, pegou um ponto aqui. E no fundo, pegando esses pontos aqui, eu ainda estou pegando pontos aqui dentro. Eu só fiz empilhado para ficar fácil de enxergar. Mas esse está dentro desse, esse está dentro desse, esse está dentro desse. Tipo aqueles copos que você achata de café. Agora, esses pontos têm que convergir. Tem alguma subsequência desses caras, digamos esse, algum outro que estava aqui, por exemplo, que eles vão convergir para algum pontinho, digamos que esse pontinho aqui, o pontinho que convergiu. Subsequência. Uns estão meio loucos, mas essa subsequência converge. Mas aí, veja, esse ponto é limite dessa subsequência, mas ele também é limite dessa subsequência, ignorando o primeiro termo. Só que desse ponto em diante, todos os caras da subsequência estão aqui dentro. Porque eu fui pegando coisinhas que vão diminuindo. Se eles estão aqui dentro e isso aqui é fechado, o limite precisa pertencer a esse cara. Por isso que eu sei que esse ponto está aqui. Só que aí agora eu jogo fora esse, e aí digamos que o próximo termo da sequência tinha aparecido nesse intervalinho aqui. Então, a partir daqui está todo mundo aqui dentro. Então, o X tem que estar nesse. E conforme eu vou descendo, eu descubro que esse X está na interseção de todos. Secretamente também, se vocês pararem para pensar nisso com muito carinho, quando você escreve isso aqui, uma dízima, você está meio que dando um endereço, né? De onde um número real vai estar. De certa forma, você pode encarar isso como sendo o resultado de você interceptar vários intervalinhos. E aí, no fundo, quando você pega os infinitos, você vai ter exatamente o carinha. Inclusive, se os intervalos eles estão decrescendo, eles estão ficando cada vez menores. Mas poderia ser que eles ficassem cada vez menores, mas não ficassem do tamanho de um ponto. Mas se o diâmetro for para 0, vai ter um único ponto. Que aí, isso é meio que uma realização geométrica da ideia de dízima. Tá? Essa ideia de intervalo encaixante. Quando você força o diâmetro dele ser 0. Tá? Mas, enfim. Tudo bem? Não se melhorou? Tá bom. TVM. Teorema do valor médio. Antes a gente vai precisar do teorema de Rolo. Teorema de Rolo. Que é o seguinte... Eu vou acabar errando se eu tentar tirar de cabeça. Mas também é outra coisa que é intuitiva, que é esse aqui. Se você pega AB reais
e f de AB em R contínua diferenciável no intervalo aberto, tal que f de A é igual a f de B, então existe um Czinho que pertence ao intervalo aberto, tal que a derivada é zero. Esse é muito bonitinho porque se você faz o desenho, meio que você enxerga. Esses teoremas tem duas coisas engraçadas em análise. Uma coisa é você entender o teorema. Outra coisa é você entender a demonstração. A demonstração ela serve para você ver que o aparato teórico que você está desenvolvendo em análise, de fato sustenta, ele consegue provar aquela coisa que era intuitiva que você tinha entendido. Mas você consegue usar o teorema sem saber a demonstração. Isso é uma coisa sensacional. Então, ó, AB, aqui, eu tenho que desenhar um gráfico de uma função de f de A igual a f de B. Vocês me permitem supor que f de A e f de B é zero? Só para não ter que fazer uma outra linha para fazer certinho. Suponha que a f de A foi zero e a f de B foi zero. Então o gráfico tem que começar aqui e terminar aqui. Alguém quer vir aqui desenhar, tipo, só para não parecer que eu estou forçando? Quer desenhar, João? Só... não tá combinado, tipo... Ah, obrigado. Tá. Pronto. Tá, aqui conseguiu 2 pontos. Se desenhar de qualquer outra forma, em algum momento ele vai ter que fazer uma curvinha para voltar. Ah, mas se for constante, melhor ainda. Se for constante, aí todo ponto satisfaz isso que você quer. Tá? Então, é muito intuitivo esse bagulho. Se subiu ou se desceu, vai ter que voltar. Nessa volta, fez uma barriguinha. Nessa barriguinha, pronto. E aí, mas aí que tá. A gente tem que supor que ela é diferenciável, né? Porque isso aqui, por exemplo, tem um biquinho, né? Tipo, fazer uma função módulo de x. A gente está supondo que é diferenciável. Então, se não tem bico, então quando voltou, fez uma barriguinha. Essa barriguinha tem derivada. Isso não demonstra, evidentemente. Mas, vamos lá. Entenderam que é isso que o enunciado fala? Tipo, a parte do entendimento do enunciado tá boa? Tá. Agora a gente vai para o outro aspecto, que é como que a gente justifica isso com o que a gente tem. Então, a gente sabe que como f é contínua, em AB, a gente sabe que f tem máximo e mínimo. Ela atinge um máximo e ela atinge um mínimo, pelo teorema de Weierstrass. A gente sabe disso. Agora, se tem máximo, sei lá, vou chamar de x0 e mínimo x1. Então, a f do x0 é o maior valor que ela assume e a f do x1 é o maior valor que ela assume. Se x0
ou x1 forem... como que está aqui? Forem A e B, se, digamos assim, se o máximo que ela atingiu é aqui e o mínimo que ela atingiu é aqui, é porque ela era constante. Se o máximo é isso e o mínimo é esse, então você sanduichou as possibilidades do que podia ser. Acabou. Pois f será constante e derivada de função constante é zero. Tudo bem? Tá. Então a gente supõe que não. Supõe que o ponto de máximo não está lá. Então, se x0 ou x1 pertencem a B, então se a gente está numa situação onde um desses dois não está nos extremos, o que a gente tem é que x, eu vou chamar de xi, porque é um dos dois, eu não sei qual é, será ponto de acumulação bilateral e extremo local. Tem um exercício que diz que nessas condições, se você tem um ponto onde você consegue se aproximar tanto pela esquerda quanto pela direita, por isso é importante a gente conseguir garantir que ele está dentro do intervalo aberto, eu consigo me aproximar dos dois lados, e ele ou é máximo ou é mínimo, então a derivada é nula. Oi? 120, pronto. 1.120. A gente viu isso caiu nas listas de alguém, não lembro se eu coloquei como uma das questões extras da prova. Mas pronto, acabou. E aí, aqui é aquele truque do vocês supõem que, tipo, como se aproxima tanto, como é extremo local, por um lado ela vai ser crescente, por outro ela vai ser decrescente, ela vai estar numa dessas situações, e aí você argumenta que a derivada vai ter que ser maior ou igual que zero de um lado, menor ou igual que zero do outro, e acabou, a derivada vai ter que ser nula. É o exercício que a gente fez. Ou que vocês fizeram. Pronto. Então, foi, tipo, veja que o argumento todo foi pra gente dar um jeito de empurrar o ponto de extremo local para o interior do intervalo, onde a gente consegue ter uma folguinha para se aproximar dos pontos para fazer esse argumento. Tá? Pronto, teorema de Rhodes demonstrado, agora TVN, teorema do valor médio. Que a gente vai sempre abreviar como TVM, porque a vida é curta. Que é para B pertencentes a R com A menor do que B, F de AB em R contínua então ela é contínua no intervalo fechado, ela é diferenciável no intervalo aberto. Professor, e por que você não fala dela ser diferenciável na casquinha? Porque isso é coisa do Elon. A diferenciabilidade lateral é um negócio ruim, tipo, não é feio,
tipo, não se comporta do modo como você esperaria. E se você pega a maioria dos livros no exterior, eles trabalham com a coisa no intervalo aberto. Então, assim, derivada lateral é um negócio muito específico. E para a maior parte das coisas que a gente faz, não precisa. Então, meio que foda-se, tá? Derivada lateral. Professor, mas o que você está falando de derivada lateral? Eu não lembro nem o que é derivada. Ah, então só esquece o que eu falei. Não se preocupe. Mas então, contínuo diferenciável em AB. Então, cadê? Existe um Czinho pertencente aqui dentro, tal que, como é a derivada é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Eu acho muito curioso que isso é útil. Tipo, o tanto de coisa que dá para fazer com isso é assustador, mas primeiro desenho, né? Agora eu tô com A, B aqui, e aí eu sei que nessa região a função é diferenciável. F de A está aqui, F de B está aqui. Esse quociente, essa fração, se vocês não fugiram da aula de geometria analítica, ela representa um coeficiente angular. E ela representa um coeficiente angular de qual reta? Da reta determinada por esses dois pontos aqui. Então, o que isso aqui está dizendo é que em algum ponto dessa curva, em algum momento, houve um pontinho C, onde a inclinação da reta tangente foi exatamente igual à inclinação da média, entre o teorema do valor médio. Era só isso. É isso que esse bagulho fala. E a quantidade de coisa que dá para fazer com isso é impressionante. Assim. Mas vamos para a prova. Vocês têm um montão de exercício com o teorema do valor médio ou consequências deles. A gente vai brincar bastante, tá? Então, mas vamos lá. A prova. Vocês concordam que se isso aqui tivesse na mesma altura que isso aqui, FB menos FA ia ser zero, e aí era só eu aplicar o teorema de Rowley? Então, isso é só meio que um teorema de Rowley torto. Então, a sacada é dar um jeito de você manipular o que você tem aqui no enunciado para deixar numa situação parecida com essa. Isso. Então, aqui, a sacada, então, sonho. A gente gostaria de uma G nas hipóteses do teorema de Rowley, tal que, se tivesse no teorema de Rowley, a gente ia ter G', a derivada dessa função ia ser zero. Se tivesse nas hipóteses disso. Mas aí a gente gostaria que isso aqui implicasse, a gente não sabe como isso implicaria, mas a gente gostaria que isso implicasse isso aqui. F' de C igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Então, se
De uma coisa dessa eu chegar a uma coisa dessa, seria bastante razoável eu quero que de uma igualdade, de uma coisa igual a zero, eu consiga concluir isso. Então não seria lindo se isso no fundo fosse isso menos isso? Se essa derivada no fundo fosse isso menos isso, e aí isso sendo zero, eu ia conseguir garantir essa igualdade. Então a gente gostaria que a derivada de C, no fundo, fosse a mesma coisa que a derivada de C menos essa coisa aqui. Se a gente conseguisse cozinhar uma funçãozinha g, que a derivada satisfizesse isso, acabou o nosso problema. Bom, mas eu preciso de uma função, então, que quando eu derive um pedaço dê isso e no outro fique uma constante. Aqui, vê que aqui a gente está meio que fazendo antiderivação já, nessa demonstração. Então aqui, ó, chama isso aqui de D e faz isso, ó. Pega a função g de x, que é f de x, menos essa constante D vezes x. Pronto. Essa função funciona. Porque, ó, vamos lá. Eu tenho que calcular, ela de g é diferenciável em AB. Ela é contínua porque é subtração de funções contínuas no intervalo fechado. Ela é diferenciável porque ela é subtração de funções diferenciáveis. Quando eu calculo g de A, isso aqui é f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A. Eu odeio esse parafuso. B menos A vezes A. Isso aqui, quando você multiplicar as coisas todas, vai dar a mesma coisa que se você fizesse G de B. Porque aqui é só coisa de fração, vamos lá. Fica f de B, f de A vezes B, menos f de A vezes A, menos f de B vezes A, menos f de A vezes A, tudo dividido por B menos A. Se agora no lugar desse A você colocar B, vai dar a mesma coisa. Então, de fato, isso satisfaz. Exercício, faça essa conta de álgebra. 1. Nem álgebra 1, isso é álgebra meio. Acabou. Porque agora ela satisfaz as hipóteses, então vai ter um Czinho no intervalo tal que G' de C é zero, mas se G' de C é zero é porque tem a igualdade que a gente queria. Acabou. Consequência do teorema do valor médio. A essas aqui eu vou só enunciar, eu não vou provar, mas elas estão feitas no texto, tá? Corolário 1, aí corolário 2. E aqui eu vou dar um exemplo de como isso aqui poderia ser útil. Corolário 1, que é muito importante. Se você tem I, diferente de vazio, intervalo, e F de I em R, diferenciável no interior de I, e F' de X é igual a zero para todo X no interior de I, então F é constante. A gente já sabe que se uma função é constante, a derivada dela é zero. Agora a gente sabe que se a derivada dela é zero no intervalo, abertinho, então ela é constante nesse intervalinho.
corolário, aquilo que eu tinha prometido. Se você tem aqui, deu meio-dia, eu quero liberar vocês para almoçar. G de AB em R, contínuos e diferenciáveis em AB. Se as derivadas forem iguais, se f' de x for igual a g' de x para todo x no intervalo, então existe C pertencente ao intervalo tal que... não, existe um C real, perdão. Existe um C real tal que f de x é igual a g de x mais c. Esse sai diretamente desse. Porque, veja, se elas têm derivadas iguais, então quando você faz a diferença entre elas, a diferença da derivada é nula. Isso mostra que a diferença é uma constante. Quando você volta somando, você descobriu que f era igual a g mais uma constante. Tá? Isso aqui é aquilo que eu falei da antiderivação. Aquela constante da antiderivação está aqui. Agora, vou dar um exemplo de uma coisa que para que poderia servir isso? Vocês viram um exercício muito chato, Tinha lá Teorema de Merten, um negócio de produto de séries, e aí tinha um exercício terrível para mostrar as propriedades da exponencial, no braço, assim, honestamente. Você queria calcular que ex vezes EY era igual a EX mais Y. Só que como isso aqui é uma série, você está fazendo um produto de séries. Negócio, assim, era um exercício muito trabalhoso para fazer. Agora, nada nessa mão. Suponha que você tem f de R em R, diferenciável, tal que f' de x é igual a f de x para todo x que pertence a R, e você sabe que f de 0 é 1. Só essas duas coisas que eu sei da minha função. Ela é a sua própria derivada em todo ponto, e quando eu calculo ela em 0, dá 1. Se vocês lembram da exponencial, a exponencial tem isso. Mas vamos lá. O que eu posso mostrar com esse tipo de coisa? E a gente vai usar essas coisas. Por exemplo, eu afirmo para vocês que isso aqui acontece para todo x que pertence a R. O que... Peraí, não, eu queria isso aqui, na verdade. Pronto. Vocês lembram disso aqui? É o que está acontecendo. Por quê? Vamos lá. Como que a gente prova isso? Eu não sei que é exponencial. Eu só sei que satisfaz essas duas coisas. Pega a função g de x dada por f de x vezes f de menos x. Essa função é diferenciável. Tudo bem? Deriva. G' de x é igual a f' de x vezes f de menos x mais f' de menos x, colocar aqui entre parênteses, vezes f de x. Para derivar isso aqui, a gente usa a regra da cadeia, porque é uma composta, né? Aqui eu estou derivando a função que é f bola menos x. Então, isso aqui fica derivada disso aqui vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, isso aqui fica isso. Aqui eu repeti esse. Só que a derivada é a própria função. Uma coisa está anulando a outra. Pelo teorema do valor médio,
derivada igual a zero, então a função é constante no intervalo. Existe C pertencente aos reais, tal que f de x vezes f de menos x é igual a C para todo x. Mas é para todo x. Em particular, para x igual a zero, eu sei que f de zero é 1. Então eu fico com f de zero vezes f de menos zero igual a C. Isso é 1, isso é 1, isso é C. Eu descobri que é a constante. A constante é 1. Portanto, f de x é igual a 1. F de menos x é igual a isso aqui. Foi. Lá você tinha que observar que a exponencial estava somando coisas positivas, eu não sei o quê. Um bagulho fudido de série. Outra coisa. Esse aqui é do caralho. F de x mais y igual a f de x vezes f de y. Esse aqui era terrível de provar. A distributiva da soma. Fixa y. Aí você define g de x como sendo f de x mais y dividido por f de x. Posso fazer isso agora porque eu tomei cuidado de antes mostrar que f de x é diferente de zero para todo mundo. Porque, em particular, se eu posso fazer isso, porque f de x é diferente de zero para todo mundo. Deriva agora isso aqui. Quando você derivar isso aqui, vai dar zero. Então, isso aqui é uma constante. Então, existe uma constante que depende do y, tal que f de x mais y sobre f de x é igual a essa constante. Avalie em x igual a zero. E aí você chega aqui a essa constante f de y sobre f de zero, que era 1. Isso aqui é a constante. Mas então você descobriu que f de y é o cy. Portanto, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Que é aquela propriedadezinha marota da exponencial. Usando o quê? Tecnologia. Você não teve que abrir aquelas porra nenhuma de série. Ah, mas para mostrar que a derivada da exponencial é ela mesma, dava muito trabalho. Em análise 2, vocês vão ver que não. Vocês escrevem a exponencial assim, ó. Como que você gostaria se não tivesse ninguém olhando? Você ia fingir que isso é um polinômio, né? Você ia fingir que isso é um polinômio. Você ia derivar assim, ó. Não tem ninguém olhando, você ia tombar o expoente. E ia sair para você ser feliz. Mas isso aqui, ó, corta n com n. Isso aqui é só n igual a 1, de n até infinito, de x elevado a n menos 1, sobre n menos 1 fatorial. Mas, se você aqui está começando em 1, mas você está subtraindo 1, você pode escrever de novo, ó. Porra, isso aqui é exponencial. Pronto. Muito mais fácil do que fazer as coisas no braço. Mas aí, para você fazer isso, você precisa do quê? Convergência uniforme. Você precisa entender que diabo é convergência uniforme, falar de séries de potências, que é um negócio que não pertence à análise 1, infelizmente. Mas é aquilo que eu falava para vocês, às vezes. Tipo, tem coisa que a gente vai fazer no braço, dói muito, porque a gente não tem tecnologia. Mas com tecnologia, fica bem tranquilo. Então, ó, sabe isso, sabe que deu 1, pronto. Você não precisava fazer nada daquelas coisas, aquele teorema de Merkel. Mas, enfim, faz parte da vida. Então, aplicações de teorema do valor médio existem pra caralho. Tá? Tipo, teorema fundamental do cálculo. Pra mim é o teorema do valor médio. Tipo, porque é ele que tá por trás, assim, de um montão de coisa. Ele é o... Sei lá, ele é a pessoa atrás ele é o ghostwriter, a pessoa que não recebe os méritos, mas quem está fazendo o trabalho sujo.
Pode ser. Pode ser. Bom, mas então é isso. Segunda-feira lembre-se de entregar, anexar o negócio lá da prova. Aí eu trago a correção para a gente discutir brevemente. Eu trago o gabarito para a gente discutir brevemente a prova. E a gente, se der tempo, a gente fala de continuidade uniforme, que é outra coisa onde compacidade é importante. Falou disso, a gente vai para a conexidade, onde vai aparecer o teorema do valor intermediário. Falou disso de umas aplicações, acabou. Aula de exercício, 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 aula de exercício. E aí, só para finalizar, questão de como vai funcionar a nota de lista, essas coisas assim.